Nessa quarentena eu tô a fim de falar sobre droga. E falar sobre droga é sempre um assunto muito tenso e muito complicado, porque é muito fácil, mas muito fácil mesmo, alguém acusar você, alguém ou a mim, no caso, de estar fazendo apologia à droga. Então eu quero começar dizendo que eu não estou aqui querendo fazer apologia à droga. Eu não estou aqui recomendando ninguém a experimentar nenhuma substância. Inclusive, o meu conselho para você que de repente é um jovem e está interessado em usar alguma substância, legal ou não, é não use. Espere até você ficar maior de idade e ter mais discernimento e ter mais maturidade. Claro que é só um conselho, né? Você tem a sua liberdade. E eu deixo aqui o meu exemplo. Eu comecei a beber com 20 anos de idade. E eu não acho que eu perdi muita coisa por ter começado a beber tarde. Muito pelo contrário, eu acho que como eu comecei a beber com um pouco mais de noção da vida, um pouco mais, né? Não muita noção. Mas como eu comecei a beber com um pouco mais de noção, eu acho que eu não passei por alguns BOs e alguns problemas por causa disso. Então, se você quiser um exemplo, tá aqui o meu exemplo. Eu adoro sair para beber, bebo com responsabilidade e comecei a beber com 20 anos de idade. Eu acho que não perdi nada, acho que eu só ganhei em começar a beber tarde. Mas enfim, essa é a minha vida e eu cuido da minha, você cuida da sua, mas vamos para o que eu quero realmente falar. A discussão sobre droga no Brasil, ela é uma discussão que é muito difícil de ser debatida e é muito difícil conversar sobre esse assunto. E, na minha opinião, ao meu ver, o primeiro passo para a gente ter um avanço nesse debate, nessa discussão, é a gente superar a ideia de vício. A gente tem que superar a ideia de vício, porque a ideia de vício é uma coisa que é muito abrangente, é uma coisa que é muito difícil de definir exatamente o que é, e que muitas vezes ela tem uma série de preconceitos juntos. Tem aquele caso clássico de que um cara preto numa favela que fuma um baseado uma única vez para experimentar, ele já é taxado de viciado e traficante. Enquanto que o cara rico, playboy, que cheira cocaína todo final de semana, ele é taxado de usuário e pessoa que precisa de ajuda. Então, porque o vício, ele não chega em algumas pessoas. Mas eu não vou aqui desconstruir muito a ideia de vício. Eu quero aqui falar mesmo sobre qual é a alternativa para a ideia de vício. A gente tem que substituir vício pelo quê? Qual é a melhor forma da gente travar uma discussão e uma luta séria contra as drogas? E aí a gente traz duas ideias que são da saúde pública, que eles são usados pelos profissionais da saúde, e que essas ideias elas precisam se tornar popular. Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que entender o que é. E quais são essas duas ideias? Consumo abusivo e dependência química. O debate sobre droga tem que estar embasado nessas duas ideias. Uma de cada vez. O que é consumo abusivo? Consumo abusivo é quando a pessoa usa uma substância de uma maneira tal, ou a própria substância em si, no corpo da pessoa, traz um problema. Pode ser um problema biológico, né, físico, ela usa e passa mal. Pode ser um problema psicológico, ela usa e começa a ficar ansiosa, paranoica, sem limite. Pode ser um problema social, né, que ela não consegue mais interagir com as pessoas quando ela usa, ou ela não consegue mais interagir bem, ela não consegue mais conviver em sociedade quando ela está usando. Ou pode ser um problema no trabalho, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue trabalhar bem porque ela está usando essa substância. Quer um exemplo disso? Aquele teu amigo que sempre dá PT. De repente, ele está consumindo abusivamente. Segunda categoria. Não, vou ficar minha unha não. Segunda categoria, dependência química. Dependência química é o oposto. Quer dizer, dependência química é quando a pessoa não usa a substância e quando ela não está usando, ela começa a ter problema. Que pode ser um problema físico, biológico, como aquelas pessoas que param de fumar e ficam se tremendo, ou pode ser problemas sociais, problemas de trabalho, problemas psicológicos, gente que fica muito tempo sem beber,
porque está acostumado a beber todo dia e começa a ficar super mal-humorado e super ansioso. Essa é a ideia de dependência química, quando a pessoa depende da substância para estar bem e quando ela não usa, ela está mal. Então, consumo abusivo, usou, passou mal. Dependência química, não usou, passou mal. E aí nessas duas categorias, que são as duas formas de entender o problema sobre drogas, nós temos 4 possibilidades. Primeira, a pessoa pode ter consumo abusivo e não ser dependente químico. Pensa naquele teu amigo que sempre que ele sai e bebe, ele dá PT, ele passa mal, ele dá vexame, mas quando ele não bebe, ele tá de boa, tá super tranquilo, passa até um mês sem beber. Essa pessoa é um exemplo de uma pessoa que pode estar consumindo abusivamente. Segundo caso, a pessoa pode não consumir abusivamente e ser dependente químico. Pensa no cigarro, pensa no daquele cigarro mentolado, que a pessoa, quando ela tá fumando, ela tá de bem, tá de boa, tá tranquila, mas quando ela para de usar, ela começa a ficar ansiosa, chata, nervosa, começa a suar frio. É uma pessoa que ela não consome abusivamente, porque quando ela fuma tá tudo bem, mas quando ela não fuma, ela começa a passar mal. E aí, por que é importante essas duas primeiras possibilidades? Porque se uma pessoa consome abusivamente e não é dependente química, a maneira que a gente age para ajudar essa pessoa é né? Que é fazer ela usar direito a substância ou ela não usar. Quando a pessoa é dependente químico, aí o caminho é outro, né? Um pouco mais complicado, que é você tentar substituir aquela substância que faz mal por outra para ela ir diminuindo e deixar de ser dependente químico, se tornar menos dependente. Terceira possibilidade é a pessoa que realmente precisa de ajuda, que é quando a pessoa ela é dependente química, ou seja, quando ela não usa, ela passa mal, e ela consome abusivamente. Então, quando ela usa, ela também passa mal. E aí essa pessoa ela precisa de ajuda especializada. No Brasil, nós temos os Centros de Assistência Psicossociais, que são os CAPS, e existe o CAPS especializado em drogas, né, que é o CAPS AD. E aí o ideal seria essa pessoa ir para esse lugar, porque não é bom, não é legal a pessoa usar uma substância e ela passar mal e ela não usar e também passar mal, aí ela precisa de ajuda. Quarto caso, para ir até encerrando o vídeo que está ficando longo, é o caso de uma pessoa que quando ela usa a substância ela não passa mal, então ela não tem consumo abusivo, e quando ela não usa a substância ela também não passa mal. Ela não é dependente química. E aí fica aí uma pergunta para você. Quando a pessoa ela não é dependente química e ela não usa a substância de uma maneira errada, porque o uso da substância não causa mal para ela, essa pessoa precisa de ajuda? Quando a pessoa consegue passar um mês sem beber e quando ela bebe, ela fica de boa, ela precisa de ajuda? Então fica aí para você pensar. Claro que eu vou falar de bebida, mas existem várias outras drogas que cabem dentro desse raciocínio. E por fim, vamos também pensar que droga, né, essas categorias de dependência química, consumo abusivo, eles também abarcam outros tipos de substâncias, café e videogame, por exemplo. Né? Mais que o videogame ele não seja em si uma substância, mas o videogame ele libera, você está jogando, libera uma série de substâncias também no corpo que pode ter um efeito. Né? A pessoa pode acabar ficando viciada em videogame, não tanto porque o videogame em si é uma substância, mas por causa das circunstâncias da vida dela. Então a gente precisa pensar. E esse vídeo tá longo, eu espero que vocês tenham gostado e valeu! Daqui a pouco falar de Resident Evil.